Você foi pai muito cedo. Fui, com 17. Com 17 anos. Pai do Kaique, que hoje tem 40. Foi um susto? Foi um susto. Foi um aprendizado? Foi um desespero? Foi tudo isso. E aí? Como se Na virar? verdade, era minha namorada de escola, né? E a gente não tinha muita informação na época, né? Claro que a gente sabia que podia engravidar, Sim. né? Mas eu lembro de ir numa ginecologista quando a gente começou a namorar, tudo, e ela ensinou a gente a fazer a tabelinha. E você fez? E a gente, a tabelinha, não tinha preservativo, foi uma Na época... cabeça de um adolescente não... Era uma época antes da AIDS. Antes da AIDS, não tinha Não fala ninguém assim, usava você tá camisinha. se auto-intitulando de idoso. Sim, mas, Kátia, não tem jeito. Eu tô brincando, eu tô nessa É turma século aí. passado, somos do século passado. Ô, Matheus, agora você acabou comigo. Mas deixa eu justificar. Como você não tinha camisinha? Não tinha, gente. Quando eu tinha 17 anos... Eu não me lembro disso, não tinha camisinha, Matheus. Ninguém usava camisinha, não era um método contraceptivo divulgado. Não, porque as pessoas Você não tinham ia na tanto farmácia, pânico, né? às vezes nem tinha, e era um outro tipo, não existia. Os médicos não incentivavam, eles incentivavam o quê? O coito interrompido, a tabelinha, o anticoncepcional. Sim, né? sim. O próprio cuidado com DSTs na época era outro. Não, e as nossas mães, nossos pais não tocavam nesse assunto. Não tocavam nessa nesse época. assunto, eles tentavam só proibir. Exato. Era não deixa os meninos sozinhos, para eles não fazerem. Sim. Era essa conduta, né? E não de tinha repente... uma conversa. E aí, de repente, tá, né? Eu com 17, ela com 17, e apaixonados na época, né? Adolescentes, duas crianças. Sim. Duas crianças, cara. Duas crianças. Vocês chegaram a casar? Casamos. Casou? Tudo? Casamos, tudo, fizemos. Dona Ana exigiu? Não, Dona Ana não queria que eu tirasse, não queria que a gente tirasse, mas não queria que a gente casasse. Tá. Eu entendo, porque a minha mãe sempre foi... Não, eu cuido, meu neto, mas não quero que você case. Mas eu já estava indo para a Globo fazer a primeira novela. Nossa. Tinha dinheiro, tinha trabalho. Era um adolescente galã. Né, achava que vambora, tá tudo certo. E? Não durou um ano casados. Né? Eu imagino. Mas o Kaique ficou. E eu tentei, com 17 anos, ser o melhor pai que eu pude. Com toda a imaturidade. Era uma criança. Sim. E ela também, né? Mas a gente fez o melhor que a gente pôde, como o que acontece hoje ainda, com meninas e meninos com gravidez na adolescência, assim. Não é a hora de ter... Ele está com quantos anos hoje? 42. 42. E aí depois, mais tarde, você teve duas meninas. Aí sim, numa idade melhor para... Né, uma idade para ser pai mesmo. Pai com 40 depois. Hoje elas têm 20 e 19. Qual é a maior diferença que você vê? Além da imaturidade, óbvio. Você teve filho em épocas bem diferentes no mundo, né? É completamente diferente, cara. Porque eu sei que hoje você é um pai super cabeça aberta, que senta, conversa, que fala de tudo com as suas filhas. Sim. Porque você hoje tem duas mulheres, né? Eu já conversei principalmente com meu filho sobre isso, né? Porque o pai que eu fui para ele, com certeza não é o pai que eu sou para as meninas, sim, né? Sim. Principalmente na infância e adolescência delas. É outra maturidade, é outro jeito de enxergar o mundo, é outra disponibilidade de tempo. Mas é outro mundo também, né, Matheus? É outro mundo também. Elas me fizeram, te ensinaram me ensinaram muita coisa que na época eu não consegui. São esses três, esses fofos, assim. Aliás, ele parece muito com você, ele né? Ele parece muito. É o Kaique. Do lado do Kaique está a Ana Chiara, que está com 20, faz psicologia. E a minha caçula, que está com 19, faz ciências sociais na Unicamp. São meus filhos. Oi. Olha lá, meus doidinhos. Ele é muito a sua cara. Ele é muito parecido. A voz dele é igual a minha. Igualzinha. Eu já conheci lá no teatro. Muito igual, muito igual. E ele
seguiu um pouco. Ele fez educação física. Exato. Ele fez. E ele dá aulas ainda. Ele dá aula. E é professor. Ele é personal, dá aula de pilates, é um excelente professor de pilates. Tenho um orgulho, assim, desse E hoje lado foi dele, cada um assim. para um canto, né? Porque elas estão estudando. O ano passado eu senti a popular síndrome do ninho vazio, porque... Você sentiu mesmo? As Elas duas, moravam com você, as duas né? moravam comigo, então Sim. teve um momento, assim, alguns anos da nossa vida, que principalmente depois que eu casei com a Dai, primeiro eu estava só, quando eu me separei da mãe das meninas, elas ficaram um tempo só comigo, né? A mãe delas foi para Fortaleza, elas ficaram aqui comigo em São Paulo. Aí eu me casei com a Dai, e aí fomos morar todos juntos, a filha da Dai, a Marina, minha enteadinha, que hoje está com 16, a Chiara e a Francesca, né? E o ano passado, tanto a Chiara como a Francesca saíram para fazer faculdade fora. Sim. A Chiara foi fazer psicologia lá em Fortaleza, porque a mãe dela tá lá, então tá morando lá. E a Fran foi para a Unicamp, né, morar numa república, virar gente grande, fazer ciências sociais lá. Como é que é isso? Porque eu vou passar por isso já já. Vai. Foi difícil? É difícil? Foi, eu senti muito. Eu confesso, assim, porque elas estavam muito presentes, né? Eu sabia onde elas estavam toda hora. Sim. Agora eu não sei onde elas estão. Mas você é um pai, assim, meio preocupado, de Sou, querer saber onde está? E só que ao mesmo tempo eu dou autonomia. Tipo, se vira. Eu confio. Então elas começaram muito cedo a pegar ônibus, a ir pegar metrô, a sair sozinhas. Sim. Né? A gente tinha algumas regras de não voltar de noite, de tentar, né, quando escurecer, me chama que eu tento ir te buscar, ou você volta com alguém. Mas você é pai de sair de madrugada para ir buscar? Teve esse período, fiz isso. Sério? Fiz, não, quantas vezes, né? Vou acordar, que horas? 2 da manhã? 3? Você ia lá? Tá, aí eu acordava, botava o despertador e ia lá buscar, porque quais os medos que a gente tem, né? Ai, todos. Acidente de trânsito, Todos. entrar num carro com um menino que bebeu, com algum amiguinho que vacilou nesse ponto. Tomar alguma coisa que não deveria tomar. Então não, deixa que eu vou te buscar. Você sempre foi um pai de conversar sobre tudo? Tudo. Com elas? Tudo. Eu já vi algumas entrevistas suas, onde você fala sobre sexualidade, sobre drogas, sobre o mundo de hoje, os preconceitos. Eu sempre dei abertura e eu conquistei isso com elas. Elas me contarem tudo. Às vezes eu fico de cabelo em pé, mas elas me contam tudo, assim. E você lida numa boa com esse cabelo em pé, Matheus? E elas me ensinaram muito. Pois a gente aprende, né? Essa história de a gente aprende com os filhos é verdade. Porque com o Kaique, eu não posso falar que eu aprendi com ele, porque eu estava numa fase que eu não estava disposto a aprender nada. Eu era uma criança, ainda queria viver, ainda tinha uma... Não foi tão participativo, né? Não fui, não adianta, não fui tão presente, não fui participativo, tanto quanto fui para as meninas. E para as meninas, e principalmente por elas serem meninas, mulheres, eu posso falar com todas as letras que eu sou outro homem, outro marido, outro pai, outro, né? Todas essas questões de machismo, de misoginia, até de homofobia, por mais que eu achava que eu fosse um cara que não tinha preconceito nenhum, ou que, né, que eu entendia muito isso, né? Então, elas me ensinaram tudo. De cara, assim, como elas começaram a namorar, eu já percebi muito como eu fui um namorado. Você se via ali na cena? E um marido machista em determinados momentos. Como eu fui machista, Sim. como eu achava que era, como eu fiz piadinha machista, como eu fiz tudo isso, como as pessoas da minha geração faziam. Mas, Matheus, lá atrás, muita coisa cabia. Sim, mas no mundo que não cabe hoje. Mas o problema é que tem gente que acha que porque antes cabia e porque aprendeu assim agora, vai continuar sendo assim. Não é mais, não pode ser mais. Sim. A gente tem a obrigação. Eu ouço muita gente tentar se perdoar. Ah, mas eu fui criado assim. Dane-se. Dane-se se você foi criado assim. Você tem inteligência suficiente para você evoluir. Então, hoje, e aí quando a sua filha começa a namorar, você começa a perceber, caramba, o que esse cara tá falando para ela? Que esse cara... Meu Deus,
Você é ciumento? Você se acha um cara ciumento? Então, aí você só torce para que elas se relacionem com pessoas legais. Sim. Porque também isso também não está mais na nossa mão, está na mão delas. Exato. E a gente já gostou de gente que os nossos pais não gostavam. E a gente verdade. não ligou para a opinião dos Mas nossos é pais. difícil ter essa percepção, né? Então, está na mão deles. Por mais que você fale alguma coisa, o coração tem caminhos que você não explica. E se ela... Então você torce, você tenta instruir, mas... E elas te escutam? Elas me escutam. É mesmo? Elas me escutam. Que Elas bom. não fazem tudo que eu quero. Nunca vão fazer. Eu tenho 2 meninos, é o oposto de você.